É com a graça de Deus que nós estamos aqui, não é isso? Com o irmão Diego. O irmão Diego está dando assistência aí, a distância que realmente recomenda a saúde para não termos problema. E neste momento Deus me deu uma mensagem para os seus corações. Mas antes da leitura da palavra de Deus, gostaria de um momento de oração. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso na nossa vida, que é o contato com a Tua Palavra, Senhor, contato contigo pela Tua Palavra. Dá-me, Senhor, o que eu preciso para mim e para meus irmãos que ouvirão esta mensagem, que sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor. E eu creio no poder da Tua Palavra, na mensagem da Tua Palavra aos corações. Tu, Senhor, quando revelou a Tua Palavra aos Teus servos e deixou claro que eles escrevessem e transmitissem ao povo, Senhor, porque essa mensagem tem poder e realiza a Tua vontade. E que a Tua vontade então seja feita em nossa vida para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, Deus me deu neste momento a leitura, a sequência da leitura muito proveitosa de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, depois deste sexto selo de perturbação cósmica, que Apocalipse 6, versículo 12 fala de terremoto, sol e lua, tem um prelúdio, um intervalo, onde João vê realmente sobre Israel e também sobre os gentios, mas todos salvos pela graça de Deus. Eu gostaria de ler, vou ler. João deixa bem claro, depois dos selos, ele diz assim, do sexto selo: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamando em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Neftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulão 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000 foram selados. Depois dessas coisas, João vê depois do povo de 144.000 de Israel. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta sobre o trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, honra e poder, a força, seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e almejaram o sangue do Cordeiro. Razão para que se ache diante do trono, e o servo de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono se estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não caia sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e guiará as fontes das águas, e guiará as fontes das águas da vida, e lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Gostaria aqui de ver com os irmãos, neste capítulo 7,
onde o irmão João, ele vê os 144 mil da tribo de Israel, e também grande multidão, que não fazia parte da tribo de Israel, mas que vieram da tribulação, da grande tribulação. Quero colocar um pouquinho aqui, que eu encontrei um pouco da revelação de Cristo, nesse capítulo 7, versículo 9, fala da adoração ao Cordeiro, versículo 10, fala a salvação do Cordeiro, o 14, lavados no sangue do Cordeiro, o 17, o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Então o Cordeiro significa o pastor. O irmão João, o discípulo João, o apóstolo João, pode ser chamado assim, ele olha para o Senhor Jesus Cristo, né, em Apocalipse, na revelação de Cristo no céu, mas também aqui na terra. João também pôde ver e ouvir o João Batista falando sobre Jesus quando Jesus passava, quando Jesus falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João tem aqui esta visão passada de João Batista para o João aqui, sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos fazer essa pergunta: tirar o pecado do mundo para levar aonde? Ele fala que tira o pecado, e podemos ver que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, fala que Jesus carregou os nossos pecados sobre o madeiro. Então Pedro tem a visão de que os nossos pecados foram colocados na cruz com Cristo. Então Jesus veio tirar o pecado do mundo, e ele colocou o pecado do mundo na cruz com ele. Lá fala dos nossos pecados colocados em Cristo. Crucificação de Cristo, está os nossos pecados ali. A morte de Cristo, está os nossos pecados nesta morte. Sepultamento de Cristo, está o sepultamento dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo é a morte, da morte de Cristo. A ressurreição de Cristo é vencer a morte. Mas para quem Cristo veio fazer isso? Ele não precisava, ele é o próprio Deus. A Bíblia fala que ele, deixa bem claro que ele, o Deus, o verbo Deus que fez carne, o Logos, o Deus encarnado, o Criador, se encarnou, veio aqui, para fazer o quê? É isso. E o próprio João tem essa visão de Jesus em Apocalipse, onde ele diz, Apocalipse capítulo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É nos libertar. Lá João fala, Jesus que tira o pecado do mundo, e aqui fala, nos liberta dos nossos pecados. Significa, o homem nasce no pecado. O homem nasce preso no pecado, e essa escravidão do pecado o leva a se rebelar contra Deus. Não é que ele quer ser assim, é que ele nasce assim, conforme o próprio Deus revela, e ele, o conhecimento, a onisciência de Deus, que esquadrinha todo o coração, o cardiagnóstico, né? Que vê todo o coração do ser humano, todo ser humano, todo que há no ser humano, já nasceu no pecado. Significa, no pecado significa estar à disposição para ir contra Deus. Por que somos pecadores? Porque somos pecadores. É tão importante não ver o que o ser humano fala para o ser humano que é um pecador, mas a Bíblia traz o que Deus fala, o que é um pecador. E nós não podemos duvidar jamais alguma da palavra de Deus, e quando duvidamos da palavra de Deus, nós estamos duvidando do próprio Deus, do próprio caráter de Deus, do próprio ser de Deus, que a Bíblia chama claramente, chama de 3 vezes santo. E o próprio Paulo, que é um perseguidor da igreja,
que pensava que estava certo, ele dava a sua opinião filosófica ou psicológica sobre o que é um ser humano, o que é um ser cristão, o que era ser um fariseu, um saduceu, um helenista, e ele falava da maneira que ele tinha recebido do que é Deus pela própria concepção humana. Mas quando ele encontra com Deus e recebe a revelação do próprio Deus na mente e coração dele, ele tem uma outra visão. E esta visão ele deixa bem claro sobre o que é pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deixa bem claro, a Bíblia é a palavra de Deus. E ele deixa bem claro, nascemos no pecado. Nós somos a multiplicação de Adão e Eva no pecado. Quer queira ou não, Deus deixa bem claro, todos pecaram. Ele é o Criador, Ele é santo, Ele sabe realmente julgar todas as coisas corretamente, sem sombra de dúvida. E Ele deixa bem claro, pela sua palavra, nós nascemos no pecado. E quando João Batista olhou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do ser humano. E o apóstolo Paulo também diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Quer seja do primeiro homem que pecou, Adão, até o último homem que vai nascer e pecar, a graça de Cristo é mais abundante que todos os pecados do ser humano na terra. Mas é importante, quem pode tirar o pecado de nós é o Cordeiro de Deus, que levou para a cruz os nossos pecados, não é isso? Na sua morte, sepultamento e a vitória na sua ressurreição. E o próprio Deus enviou seu Filho, não para que julgasse o mundo, porque o mundo já está caminhando para o julgamento de Deus. O julgamento de Deus não são as pragas que estão acontecendo no mundo. O julgamento de Deus não é aquilo que está acontecendo na natureza, o homem destruindo a natureza, o homem fazendo guerra entre si. Não é as doenças o juízo de Deus, não é isso de maneira alguma. O juízo de Deus é o próprio ser humano estar na presença de Deus para receber o seu juízo, a justiça de Deus. É isso que Cristo veio fazer. Nós vamos entrar um pouquinho mais com detalhes lá na frente. Deus enviou seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O único que veio da parte de Deus para este mundo, para salvar a humanidade, é Jesus Cristo. E no céu, a Bíblia deixa bem claro, não existe senhora e nem senhores, existe o Senhor Jesus Cristo, o único no céu, da parte de Deus. Da parte dos homens, Deus dá ainda essa liberdade de expressão. O homem imagina, concebe deuses na sua própria imaginação, deuses dos quais o próprio homem tem que carregar, porque não pode defender ninguém. Enquanto nós podemos ver aqui no céu, Jesus Cristo, que subiu ao céu, a sua ressurreição, a sua vitória, e apresentou lá no céu o seu sacrifício diante da justiça de Deus a favor dos pecadores, o seu sacrifício na cruz, a sua crucificação, a sua morte, sepultamento, acima de tudo, a sua ressurreição, vitória sobre a morte. É o primeiro ressuscitado que no seu corpo entra no céu. O primeiro homem celeste que a Bíblia diz, Romanos 15, é o Senhor Jesus, o primeiro da ressurreição, Jesus Cristo. A salvação veio do céu para o ser humano. Eu quero colocar também que em Apocalipse nós podemos ver também a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Quero colocar também aqui, um pouquinho aqui, irmãos, que eu quero ver com vocês, e vocês que estão me assistindo, quando no sexto selo, antes desse capítulo 7 que nós lemos, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande tribulação, o sol se tornou em negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas caíram pela terra, como figueira, como abalada pelo vento, deixa cair sobre os figos e ventos.
O céu recolheram como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos aos seus lugares. Os reis da terra, os grandes e pequenos, comandantes, ricos e poderosos, e todos os escravos livres, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e os rochedos: caia sobre nós, e esconde-se da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, quem pode suster-se? Meus irmãos, aqui está falando sobre o que Deus está fazendo sobre o mundo. Não é o juízo final ainda. Não é o juízo final. Deus permite, e Ele próprio Deus age para balançar o homem no seu sistema da terra, para mostrar que para o homem, que existe um só Senhor, um só Criador. Deus, o Senhor da glória, para mostrar para o homem, e na sua misericórdia Deus permite que aconteçam essas coisas, e Ele próprio Deus envia também para que o homem olhe para o alto e possa pensar no seu Criador, no seu Senhor. Enquanto o homem está amarrado pelos meios de comunicação, pelo sistema do qual aprendeu aqui com o sistema, dependendo da época de cada um, do sistema de educação de cada um, da cultura de cada um, está amarrado, prendido naquelas filosofias do qual olha para o homem, critica o homem, do homem para o homem, e deixa de olhar para Deus. E Deus então balança a todos, não importa o seu grau de conhecimento, e chacoalha a todos, para que eles possam ver que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu quero colocar então aqui, vemos aqui o maior problema do homem. O maior problema para o homem é que um dia estará diante de Deus e vai prestar conta por aquilo que ele fez, por aquilo que ele aceitou ou rejeitou da parte de Deus. O homem vai estar diante de Deus. Apocalipse fala que cada ser humano vai ser colocado diante de Deus. Por que vai ser colocado? Ele não vai querer estar diante de Deus. O homem sempre tenta fugir da presença de Deus, esconder da presença de Deus. Esse é algo que está no ser humano. Adão fez isso, tentou esconder da presença de Deus, mas Deus chamou. Salmo 139 fala: para onde fugiremos da presença do Senhor? Não existe lugar. O homem pensa que deixar de estar na igreja está longe da presença de Deus, deixar de ler a Bíblia está longe da presença de Deus, deixar de falar da palavra de Deus está longe de Deus. Não é isto. Isso é o homem que imagina, mas Deus, Ele vê e contempla todos os seres humanos, antes da própria existência, conforme Efésios capítulo 1 deixa bem claro. Podemos ver aqui, estará diante de Deus, você, eu, estaremos diante de Deus, para prestarmos conta daquilo que recebemos da parte de Deus, ou desprezamos da parte de Deus, ou demos valor naquilo que Deus nos deu. E o maior benefício que o ser humano possa receber da parte de Deus, é a salvação pela fé em Jesus Cristo, na obra que Ele fez por nós naquela cruz. Porque o próprio Deus estabeleceu que o único meio de salvação é a pessoa de Jesus Cristo, é o seu sacrifício lá na cruz, dado inteiramente diante da justiça de Deus a favor de um pecador, salvos por Jesus Cristo, ou para ser julgado por Jesus Cristo. Quero colocar também um pouquinho aqui. A Bíblia deixa bem claro que é a palavra de Deus. Eu creio, não importa se você duvide ou não, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a sentença divina, e acabou. O homem pode até discutir com a palavra de Deus, pode até rejeitar a palavra de Deus, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, por aquilo que Ele fez por mim, por aquilo que Ele me revela. A Bíblia deixa bem claro em Hebreus 9, 27, assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. As pessoas estão confundindo aquilo que está acontecendo atualmente na terra como o juízo de Deus. Não é o juízo de Deus. O juízo de Deus, a Bíblia deixa bem claro, é sem misericórdia.
O juízo de Deus significa não haverá tempo de salvação mais, porque é o juízo de Deus. E esse mundo acaba quando a pessoa morre. Tem muitas pessoas falando que o mundo vai acabar. Esse sistema acaba quando o ser humano morre. Aí acabou para ele, pode ser hoje, amanhã ou depois. Mas e estar diante de Deus? O que Deus me revelou e também passo para você, pensa bem. Será que a sua vida é tão insignificante para desprezar essa graça de Deus? Na pessoa de Cristo, na obra de Cristo que Ele fez para você? É como Deus está falando e fala mesmo: eu amo você, eu quero salvar você do meu próprio juízo que virá sobre você. Justiça e juízo da parte de Deus. Amor de Deus está em salvar o pecador. A misericórdia é não destruir, a salvação é em salvar, mas verá o juízo de Deus. Uma certa pessoa falou assim para mim: ah, morreu, acabou. Eu perguntei para aquela pessoa: você crê na justiça de Deus? Aí eu creio. Como que se morreu, acabou, não tem justiça? Morreu, acabou. Não é assim a palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro: assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Não é o juízo dos tribunais da terra, não é os juízos daqueles que, conforme a época, conforme o sistema, os meios políticos, julga que é certo e que é errado. Não é isto. Mas aquele que é santo, 3 vezes santo, vai julgar você e eu. Se eu tenho Cristo, eu tenho a minha salvação do juízo de Deus. Se você não tem Cristo, você vai receber o juízo de Deus. Para os salvos, o céu. Para aqueles que receberão o juízo de Deus, Apocalipse diz: lago do fogo e enxofre. Jesus não veio salvar o ser humano do sistema do qual ele vive, mas ele veio salvar o homem do julgamento de Deus. E é sem misericórdia. Lá naquela cruz, Jesus estava olhando para este juízo que virá sobre a humanidade, o juízo de Deus. E nesse juízo de Deus, para a eternidade, ninguém pode sair de lá mais. Ninguém. Não existe porta para a saída de lá. Para o céu, Jesus diz: eu sou a porta. Mas para aqueles que partem sem Jesus, não existe porta, saída. A Bíblia deixa bem claro na sua palavra. Quando o próprio João, que escreveu o Apocalipse, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Cristo falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É ouvir a palavra de Deus, crer naquele que ele enviou, que é Cristo, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, passou do pecado para a vida de Cristo, para Deus agora. Quando você ou eu recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o que Ele fez por nós diante de Deus. Recebemos a sua morte, o seu sepultamento, crucificação, morte, sepultamento e a ressurreição. Jesus não ficou ressurreto na terra, Ele ficou 40 dias assim, comeu e bebeu com eles, revelou a eles, mas Ele teve a sua ascensão e diante de Deus Ele apresentou o seu sacrifício a favor daqueles que creram e crerão nele, pela fé. Pela fé. A salvação não está naquilo que eu faço de obras, mas naquilo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. O que é a vida eterna? João deixa bem claro o que é a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, ele deixa bem claro aqui
João 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vida eterna é ter o conhecimento do único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que Ele enviou. É vida eterna. Quem pensa que ter Jesus precisa de mais alguma pessoa importante que passou aqui na terra para ser salvo, não é vida eterna. Vida eterna é ter conhecimento do único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, que enviou, o próprio Jesus Cristo deixou bem claro. Quero colocar então que Jesus Cristo, pelo sangue daquela cruz, Ele estabeleceu paz com Deus aqui na terra e lá no céu. Onde Paulo fala, justificado pois mediante a fé nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Você vai encontrar com Deus, queira ou não, você vai encontrar. Mas neste Deus de amor, você vai contemplar Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu por você, ou você vai encontrar uma pessoa sentada no trono, como diz Apocalipse, que nem o céu e a terra vai ter na presença dele, porque a terra e o céu têm o pecado, os seres, anjos decaídos que afetou todo esse sistema também. Como você vai poder se livrar diante de Deus se não tem um Salvador na sua vida? Você estará perdido. O teu conhecimento não te salva. Você, aquilo que recebeu da terra, não te salva. Conhecimento humano não salva o ser humano do juízo de Deus. Sentença divina: o salário do pecado é a morte. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a única salvação, a única esperança para cada um de nós. Jesus Cristo. Não é um Jesus Cristo do qual estão pintando por aí nas telas, do qual se anuncia em jornais, do qual se participa em carnavais. Esse não é o Jesus, não. O Jesus glorificado, o Senhor jamais faria uma coisa dessa, estaria no lugar desse. Cada ser humano que está fazendo isto vai estar dar conta diante de Deus, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Ainda Deus, na sua infinita graça e misericórdia, clama e chama: vem, pecador, vem. O lugar de encontrar com Deus é na cruz com Cristo. É ali depositar o seu pecado, a sua vida, ser morto com Cristo, também ressuscitado com Cristo pela fé, para ter uma comunhão com Deus. Você vai encontrar com Deus no amor do Cordeiro de Deus ou na ira do Cordeiro de Deus. Não existe uma outra escolha. Faça a sua escolha hoje. Não deixe para amanhã. Pode ser muito tarde. Deus quer te salvar hoje. Deixar bem claro, hoje é o dia de salvação. Não rejeite essa graça de Deus, do qual Deus ama você. Deus está falando: eu amo você, pelo fato que esta mensagem está sendo ainda proclamada para este mundo, do qual está se caminhando para o final, ou o final do ser humano, que pode ser hoje, depende de cada um também. Não rejeite essa graça de Deus. Quantas vezes você tem ouvido esse evangelho? Não despreze a graça de Deus. Deus ama você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de leitura da Tua Palavra, meditação da Tua Palavra, e que a Tua Palavra alcance os corações e dê a nós, Senhor, cada vez mais. Senhor, estamos no mundo, não somos deste mundo, nós somos do dono desse mundo, que é o Senhor. Obrigado por essa tão grande salvação, e que a Tua Palavra continue alcançando os corações, e pelo Teu Espírito revelando a pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Eu comunico a vocês que até perguntaram para o pastor Nivaldo, pastor dessa igreja, sobre a ceia.
Então cada um realize a ceia na sua casa diante de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e guarde vocês.